Começou? Olá, bom dia a todos. Tá, seria advérbio. Olá, 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 bom dia. Estão ouvindo aí? Dão um okzinho lá no chat, se todos estiverem ouvindo. Bom dia a todos. Vou admitir o resto do pessoal aqui. Sétimo ano, deixa eu abrir o slide aqui. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Gente, vamos lá para a nossa revisão. Bom falar com vocês, ver alguns dos meus alunos. Tem aluno de Coraci também aqui, né? É Castro Moura e Coraci, certo? Sim. Ótimo. Sim. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e mostrar o slide. Vamos fazer da seguinte forma, eu vou explicando aqui o slide, certo? Vocês vão acompanhando a explicação da revisão e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês digitem no chat que eu vou dar uma pausa e vou começar a tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Por enquanto, vão prestando atenção no slide. Gente, o que vai cair na tua prova, na tua segunda avaliação? Eu selecionei as reformas religiosas e as grandes navegações, porém, a reforma religiosa não vai cair luteranismo, que já caiu no teu simulado, certo? Vai cair somente anglicanismo e calvinismo e contra-reforma, que a gente vai ver na aula de hoje. Primeiros tópicos que a gente vai apontar aqui, que são mais importantes para a tua prova, você vai ver esses tópicos, você pega seu caderno, anota aí direitinho do lado, bota do lado do computador, do celular, certo? E você vai anotando aí os tópicos principais para a tua prova. Deixa eu admitir todo mundo aqui que está entrando. Tem muita gente ainda entrando. Vamos lá tentar fazer isso aqui em 40 minutos. Deixa eu admitir todo mundo. Bom dia a todos e todas que estão entrando aí. É o professor William, aqui tem gente que assiste a aula com o Oscar, né? Mas eu vou fazer tua revisão aqui, tua segunda avaliação. Certo. Olha lá. Primeira coisa, primeiro tópico aqui importante sobre grandes navegações, a gente tem que entender quais são os motivos que esses europeus vão começar a navegar, tá bom? Eles vão navegar onde? No Atlântico, tá? No Oceano Atlântico. Qual é o objetivo principal, gente? Por que eles vão se lançar ao mar? É para chegar onde? Nas Índias, tá? Então, o importante aqui é você entender que por que o primeiro país europeu a navegar o Atlântico, por que ele vai fazer isso? O objetivo dele qual é? É chegar nas Índias, né? Primeiro país a fazer isso, que é o segundo tópico, são os portugueses, tá? Portugal vai ser o primeiro país a navegar o Atlântico para tentar chegar onde? Nas Índias. Primeiro ponto, por que eles querem chegar nas Índias, galera? Para conseguir as tais das especiarias, né, do Oriente, que são nada mais, nada menos do que temperos, né? O que eles querem nada mais é do que os temperos. Pimenta do reino, cravo, canela, açafrão, enfim, noz moscada, tudo isso para poder o quê? Se alimentar de forma melhor. Então, esses mercadores, eles vão lá para as Índias conseguir esses produtos e trazer para a Europa. Não se preocupem agora nesse momento de anotar o slide, tá bom? Presta mais atenção na explicação, por quê? Porque esse slide eu vou colocar lá nos pontos para vocês. E aí vocês vão poder acompanhar o slide depois aí com toda tranquilidade, tá bom? Então, vão prestando bem atenção na explicação. Pois bem, então esses mercadores, né, Portugal tá vivendo aquele período de mercantilismo, né? Eles estão em busca dessas especiarias para poder o quê? Revender na Europa e obter lucro, obter moedas de ouro, de prata, por intermédio da venda, do comércio, tá? É o que a gente vai chamar de capitalismo comercial. É o final da Idade Média, é o início da Idade Moderna,
E ela é marcada exatamente por essas questões, tá? Pelo comércio, não é isso? E esse comércio ele é feito basicamente com produtos do Oriente, produtos da Índia. Então esses países eles se lançam lá para chegar nas Índias para conseguir o comércio, né? Conseguir esses produtos. Os portugueses vão ser os primeiros, por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo, Portugal fica na ponta do Ele não Atlântico. conseguiu escutar ele. Estão ouvindo? Pois bem, Portugal fica na ponta do Atlântico. Então, essa localização geográfica de Portugal vai facilitar com que eles comecem a navegar no Atlântico, certo? Por que eles vão começar a navegar o Atlântico? Porque o mar Mediterrâneo, que é o mar onde fica ali ao sul da Europa, a Itália, a Espanha, esse mar Mediterrâneo, que leva até o Oriente, já está dominado pelos italianos. Então, os italianos não querem que ninguém navegue por lá. Então, só sobra para os outros países que querem fazer comércio ter que descobrir um outro caminho para navegar. E esse outro caminho vai ser exatamente o Atlântico. Como a gente viu nas nossas últimas videoaulas, né, que eu apresentei para vocês, os portugueses eles vão começar fazendo o quê? Navegando para o sul, para o continente africano, até dar a volta no continente africano e, enfim, chegar nas Índias, certo? Então, o primeiro país a chegar lá, pelo Atlântico, foram os portugueses. E é assim que vai começar o processo de escravidão do povo africano. Porém, gente, na época, no período, tinha uma coisa que dificultava muito o desenvolvimento dessa navegação, que era o imaginário desses europeus, tá? Esse imaginário, ou seja, a forma como eles imaginavam o mundo, era ainda uma herança da Idade Média, né? Por quê, professor? Porque na Idade Média, esses europeus acreditavam que a Terra, inclusive, né, que é uma coisa que está presente ainda na Idade Moderna, esses europeus acreditavam que a Terra era plana, né? E se a Terra é plana, ela tem bordas. Então, quando você navegava por caminhos muito longos, né, por distância muito grande, você poderia simplesmente cair da Terra. Era um imaginário. Por quê? Porque a ciência não era tão desenvolvida nesse período. Então, esses homens que se lançaram ao mar, eles tiveram que acreditar nessas teorias que diziam que não, que a Terra era redonda e que poderia ser circunavegada, ou seja, navegada em torno dela, que não haveria borda, né? Que esses homens não cairiam. Então, além disso, eles acreditavam que esse oceano Atlântico ele era recheado de monstros marinhos que devorariam as embarcações, era habitada por sereias que iriam ali encantar os navegadores e levá-los a mergulhar no mar. Então eram cheios de perigos que na verdade não existiam, né? Mas é que estava dentro da mentalidade desse homem lá da Europa no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então isso atrapalhava o desenvolvimento da navegação mundial. Então antes de conseguir desenvolver as técnicas de navegação, eles tinham que lidar com esse imaginário, tá? O imaginário da Idade Moderna sobre o Atlântico. Para vocês terem ideia, o Oceano Atlântico ele era conhecido por esses portugueses como o Mar Tenebroso, ou seja, era um mar que causava arrepios, medo de navegá-lo porque era um desconhecido, tá? Então os portugueses são os primeiros ali a romper essas barreiras, tá bom? Estou me ligando aqui. Olha só, então, a gente entende que todo esse investimento, né, da coroa portuguesa, junto com a burguesia portuguesa, a coroa espanhola, junto com a burguesia espanhola, que vão investir dinheiro para a construção de navios, né, para bancar essas navegações, eles tinham um objetivo, né, que era obter riquezas geradas por essa venda, por esse comércio dessas especiarias que eram tão procuradas na Europa. E aonde se encontravam essas especiarias? De novo, mais uma vez, nas Índias. Então, quando os europeus fazem as grandes navegações, né, essa expansão marítima, eles fazem querendo chegar no Oriente, querendo chegar nas Índias. Tá bom? Pelo Atlântico, o primeiro país vai ser Portugal, certo? Depois vem os espanhóis. Então, o objetivo era produtos e riquezas geradas pelo capitalismo comercial, que a gente vai chamar de
metalismo. O metalismo, então, é o acúmulo de metais preciosos, seja pelo comércio, seja pela descoberta de novos territórios, que é exatamente o que vai acontecer com Portugal. Pedro Álvares Cabral, né, no momento em que ele encontra aí, né, entre aspas, esse novo continente que vai ser chamado de Brasil, ele estava inicialmente querendo chegar onde? Nas Índias, né? Assim como outros navegadores portugueses já tinham chegado pela África, ele teria pegado aí, né, os seus navios, teria pegado uma grande tempestade pelo caminho que afastou eles do caminho para o sul da África e teria levado até aqui, chegado então em Salvador, lá na Bahia, né? Perfeito? Então, nessa empreitada de ir às Índias, é que, sem querer, entre aspas, os portugueses teriam descoberto o Brasil. Mas antes deles, nós temos os espanhóis, que chegaram na América em 1492, né? Encontraram ali a América Central. Por quê? Porque, vamos prestar atenção aqui, a Itália domina o mar Mediterrâneo. Os portugueses descobriram o caminho para as Índias pelo sul da África. Então, esses países estão dominando essas rotas. E os espanhóis, que também queriam participar desse comércio marítimo, né? O que eles acreditavam? Que eles poderiam, junto com Cristóvão Colombo, que tinha essa ideia fixa, de que poderiam navegar, né, dar a volta no mundo, certo? Para poder chegar nas Índias. Porque ele acreditava fielmente que a Terra era redonda. Então, os espanhóis, eles foram os primeiros povos, primeiro povo, na primeira nação moderna, a provar que a Terra, sim, era redonda, né? Que eles vão dar a volta no mundo, vão chegar lá nas Índias, tempo depois, navegando ao entorno do planeta Terra. Então cai por terra, né, toda aquela ideia de terra plana e tudo mais. E isso lá no século XV, gente, 1492 já foi comprovado. E apesar disso, tem um monte de louco aí, né, que ainda acredita que a Terra seja plana hoje. É uma loucura, é um absurdo isso, tá? Mas tem doido para tudo, né? Infelizmente. Certo? Esses são os tópicos principais que você tem que ler no seu cadernão, ver de novo a videoaula, fazer suas anotações, seu esquema mental para você lembrar para fazer sua segunda avaliação, certo? Sobre a revisão da reforma protestante, da contra-reforma, a gente tem que lembrar, antes disso, bora ver aqui se tem pergunta no chat, antes da gente passar para o outro tema. Bora ver aqui. Professor, não consigo te escutar. Tá me ouvindo agora? Sim ou não? Sim. Beleza. É porque às vezes é a conexão, né, da nossa internet que dá uma travadinha, mas volta. Bom dia a todos e todas que estão falando aqui. Professor, essa é a minha primeira aula que estou assistindo sua. Por quê? Lá no Pontes tem um monte de aula. Tem que assistir lá pelos Pontes. Tá cheio de videoaula minha lá. Mas eu não sabia onde estava. Ah, tá. Essa é a primeira aula que eu tô assistindo. Mas dá para você ver as minhas videoaulas agora entrando pelos Pontes. Pede ajuda para a coordenação que ela ajuda para você estudar, para Essas você aulas fazer uma pelo avaliação. Tenta Agora postar tá pelo bem YouTube mais também. fácil. Alguém tem perguntas a respeito das grandes navegações? Fale agora o cálice para sempre. Vamos lá. Perguntas? Zero dúvidas. Zero Não dúvidas. entendi. Compreenderam? São os tópicos Eu principais. não entendi, professor. O que especificamente você não entendeu? A primeira parte. Das grandes navegações? Aham. Tá, vamos lá. Olha só, no século XV, né, a gente vai ter aí a navegação do Atlântico pelas nações europeias, né? A primeira nação europeia a fazer isso vai ser Portugal, como eu coloquei aqui. Qual é o objetivo deles navegarem o Atlântico? O Atlântico ele não era navegado pela Europa, era um mundo desconhecido, tá? É nesse momento que vai ser descoberta a América. É através da navegação do Oceano Atlântico que vai ser descoberto o Brasil, América Central, que os europeus vão começar a colonização aqui. É nesse momento que a gente chama de grandes navegações, gente. Qual é o objetivo desses caras? É chegar nas Índias e não na América. Eles não sabiam que a América existia. Qual é o objetivo de chegar nas Índias? Conseguir produtos para comercialização, ou seja, para gerar riquezas para essas nações europeias, para o Estado moderno europeu, Espanha, Portugal e tudo mais, Inglaterra, França, certo?
Quem são os dois primeiros países a fazer isso? Portugal primeiro e segundo a Espanha. Tranquilo? Você tem que pegar o livro lá, o cadernão e dar uma lida nesse assunto. Isso aqui é só uma revisão, tá bom, gente? Olha, vamos lá. Sobre a reforma e a contra-reforma, o que vocês precisam lembrar? Principais tópicos disso aqui. As principais críticas de Lutero à Igreja Católica. Quais são as principais críticas? Agora a gente está falando de reforma protestante, tá? É o surgimento das Aí religiões. eu acho que eu acertei na prova, Ó, porque eu consegui entender bastante. beleza. No simulado, né? Sim, eu Ótimo. fiz na cega, assim, eu só fui. Certo. Beleza. Olha só. Então, aqui, o que a gente precisa entender? Que esses homens da igreja, né, Martinho Lutero foi o primeiro a criticar a Igreja Católica. Esse cara, ele era um padre, né, estudioso da Igreja Católica, e ele vai criticar algumas medidas da Igreja Católica quando? Lá no século XV também, tá? Na Idade Moderna. A Igreja Católica, a gente sabe que na Idade Média ela teve muita influência, muita força, e na Idade Moderna ela vai começar a ser criticada por dentro de homens da igreja mesmo, tá? Principais críticas que Lutero fazia, isso aqui é só para rememorar nossas aulas. Principais críticas que Lutero vai fazer são as vendas de indulgências. O que são indulgências? São a venda de perdões, tá? As indulgências é o perdão para a pessoa conseguir entrar no céu. Então eles vendiam isso. Era através de uma carta, né, assinada pelos padres, pelos bispos, carimbada, né, ali pelo Papa, e que a pessoa, mediante o pagamento, recebia esse perdão aí da sua alma, tá? Martinho Lutero não achava aquilo correto, porque na verdade era só uma forma de lucro da igreja, tá? Além disso, ele criticava a vida luxuosa desses padres, né? Quando a maioria dos fiéis, né, dos seguidores da Igreja Católica viviam na mais completa miséria, gente. Então essas são as críticas principais que Lutero vai começar a fazer. Além disso, ele vai criticar muito, né, a autoridade do Papa como líder, né, da Terra, como se fosse um representante de Deus na Terra. Lutero está fazendo críticas que ele acha que isso ajuda a manter os fiéis distante da fé e enriquecer somente, né, ter o objetivo somente de enriquecer a Igreja Católica. Beleza? Então, esse ponto da crítica de Martinho Lutero, que é o cara que vai romper com a igreja, vai ser perseguido pela Igreja Católica, como a gente viu nas nossas videoaulas, ele vai ser protegido pelos príncipes, né, ali da Alemanha, né, a igreja vai atrás dele para tentar puni-lo, ele vai ser protegido e ele vai montar uma religião cristã, porém não mais católica, né? Vai ser chamada luteranismo ou igreja luterana. Beleza, gente? É importante a gente lembrar dessas características aí da crítica que Lutero vai fazer. Por que ele vai criticar? Por que ele vai romper? Quais são os motivos que ele vai levá-lo, né? Que vai levá-lo a desenvolver uma outra religião? É exatamente esse posicionamento, né? Essas ações da Igreja Católica. Beleza? Sobre o calvinismo, que é outra religião também protestante, né? Que vai ser desenvolvida por João Calvino. Calvino vai ser influenciado pelas ideias de Lutero. Pois não, fale, filho. É, já que ele rompeu o vínculo dele com a Igreja Católica, ele não pode mais ser considerado padre, ele vai ser considerado o quê? Ele vai desenvolver na nova religião, ele vai ser um pastor. Essas religiões protestantes, gente, elas vão dar origem às religiões que a gente chama hoje de religiões evangélicas, tá? Todas essas religiões evangélicas não católicas, elas são oriundas, elas têm origem lá na Idade Moderna, no século XV, com o surgimento do protestantismo, certo? Ele vai ser pastor agora dessa nova religião, ele vai ser excomungado, vai ser expulso da Igreja Católica e vai montar a sua nova religião. Por exemplo, ele vai criticar o celibato dos padres, que o padre não pode casar com uma mulher, não pode casar, né?
não pode ter filhos, ele vai criticar isso, ele mesmo vai se casar com uma outra freira que vai deixar a Igreja Católica, vai ter 5 filhos. Enfim, vai dar origem a essa nova religião cristã, que nós temos várias aí, né? A Assembleia de Deus, a, sei lá, Quadrangular, enfim, várias outras igrejas, todas elas são oriundas a partir desse momento histórico que vai romper, né, a religião cristã católica vai perder um pouco a sua hegemonia no mundo, ou seja, não vai ser mais somente ela que vai representar o cristianismo no mundo. Nós vamos ter essas religiões protestantes. Beleza? É importante vocês entenderem que é um momento muito importante na história, né, porque a gente vê hoje a força que essas religiões protestantes, essas religiões agora religiões, deixa eu admitir mais gente aqui que está entrando. Essas igrejas evangélicas, né? Muitos aqui são seguidores, inclusive, fazem parte. São, inclusive, fruto exatamente dessas... Tem que sair. Tudo bem. Fruto dessas religiões protestantes, tá bom? Essa segunda religião que vai cair na tua prova, que a gente tratou nas nossas aulas, é o calvinismo, criado por João Calvino, que vai ser influenciado por Lutero, tá? É uma religião, gente, que vai dar muita força ao desenvolvimento do capitalismo na Idade Moderna. Esse capitalismo mercantilista, o capitalismo desenvolvimento da expansão marítima, que a gente acabou de ver, em que a burguesia, né, vai desenvolver. Por quê? O calvinismo, eu quero que você atente, ele vai estar muito ligado ao desenvolvimento do capitalismo. Porque a burguesia, presta bem atenção agora nisso, a burguesia que está surgindo ali na Idade Moderna, no século XV, eles estão no intuito de obter lucro. Presta bem atenção, vamos dar um mudo aí no microfone. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela dizia, por exemplo, que existia o pecado da usura. O que é o pecado da usura? É você emprestar dinheiro a juros. É um exemplo, tá? É um pecado para o católico. Você empresta dinheiro e recebe em volta 10%, né? A Igreja Católica proibia terminantemente isso. Já as religiões protestantes, como o calvinismo, ela dizia que não. Isso não era pecado, que se a pessoa trabalhasse, tivesse acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro, isso aí era porque ela tinha sido predestinada, é o que a gente vai chamar aqui, ó, presta atenção no slide, de predestinação, é um conceito, tá? É uma predestinação para a riqueza material, que a riqueza material não seria um pecado. Não, Professor, fale. Eu vou ter que sair da aula rapidinho. Eu vou ter que sair da aula agora. Depois eu vejo sua aula no Expoint, tá? Tá bom, filha, pode ir, eu vou postar lá, tá? Tchau, tchau. Tá, obrigada. Nada, tchau, tchau. Então, essa predestinação, ela é exatamente algo que Deus já teria predestinado, ou seja, seria um destino prévio que Deus escolheria, que se você trabalhasse justo, trabalhasse corretamente, não teria problema, não seria pecado você acumular capital. Então, essa mentalidade do calvinismo, ela vai cair como uma luva no desenvolvimento da burguesia, né? A burguesia, a finalidade é obter lucro, né? Então, muitos burgueses vão sair da Igreja Católica e vão passar para o calvinismo, para a Igreja Calvinista, certo? E muitos vão ser perseguidos, inclusive. Tudo bem? Segunda religião. Esse aqui é o ponto principal que você tem que estudar, lembrar. É isso que eu estou te explicando aqui para cair na tua prova. Terceiro é o anglicanismo, que é a terceira religião protestante. Essa, ao contrário das outras duas, Lutero e Calvino, eles eram da Igreja Católica. O anglicanismo ele vai ser desenvolvido por um rei, né? Henrique VIII, rei da Inglaterra, que ali no processo de unificação da Inglaterra como país, né, como controle total nas mãos do rei, ele vai romper com a Igreja Católica, vai brigar com a Igreja Católica, né, para conseguir o quê? Tomar as terras da Igreja para si e expulsar ela, a influência que ela tinha sobre o seu poder. Assim ele vai se tornar um rei absolutista. Porém, os motivos, as razões que ele vai usar para isso, que eu inclusive eu trabalhei com vocês na videoaula,
seria que ele gostaria de se separar da sua esposa, e isso também era proibido pela Igreja Católica, era pecado. A igreja ameaçou excomungar ele, falou: se você se separar para casar de novo, você vai ter que ser expulso da Igreja Católica. Aí ele, beleza, então eu expulso a Igreja Católica da Inglaterra, né? Ele usou isso aí como subterfúgio, mas na verdade o que ele queria era afastar o poder, a influência do poder da Igreja Católica sobre o seu trono. E além disso, tomar as terras da Igreja Católica para si, certo? E assim ele funda na Inglaterra o tal do anglicanismo, da Igreja Anglicana. A Inglaterra, então, deixa de ser católica com Henrique VIII, no ato de supremacia, né? O ato de supremacia ele vai assinar, dizendo que a única religião oficial ali da Inglaterra seria agora a Igreja Anglicana. Ponto. Dúvidas sobre isso, gente? Falem agora o cálice para sempre. Deixa eu ver aqui no chat. Dúvidas sobre alguma dessas três religiões? Você não falou ainda do luteranismo. Falei agora há pouco, foi o primeiro tópico sobre luteranismo. Não, o senhor falou o senhor falou calvinismo. Tá aqui, ó. Tá olhando o slide? Você tá acompanhando o slide aí? Não, Fernando. Tá aqui, ó, no primeiro tópico. Principais críticas de Lutero à Igreja Católica. Entendeu? Sim, mas o senhor falou das 95 teses. Aí o senhor falou de uma das 95 teses, que é as indulgências dos padres. Que eles cobram. Isso. Eu acabei de tratar aqui. São as críticas que Lutero vai fazer à Igreja Católica, e essas críticas elas estão presentes lá nas 95 teses de Lutero, né? Por exemplo, a vida de indulgência, a vida luxuosa e a autoridade terrena do Papa. Isso aqui está tudo lá previsto nas 95 teses. Essas três aqui, características, é que você tem que se familiarizar para poder fazer sua prova. Estou direcionando aqui a revisão, tá bom? Deu para entender? Sim ou não? Beleza. Mais dúvidas aqui? Tá tudo bem? Não, não, não. Professor, seu áudio está travando. Bom, é a conexão às vezes que atrapalha, né, gente? Estão ouvindo aí? É a conexão que tá ruim. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vê se voltou agora. Já normalizou? Dei um alô aí no chat. É que a conexão às vezes ela falha, né? Posso continuar? Estão me ouvindo aí? Tá bugada a minha voz. Professor, sua voz tá bugada. Estão ouvindo agora? Tá normal, tá? Beleza. Tá ótimo. É a conexão que cai, né? A gente sabe como é que é. Pois bem, vamos continuar aqui. Então, sobre essas três religiões protestantes, é isso que eu quero para falar com vocês, tá? São esses tópicos, ó, o calvinismo ligado ao desenvolvimento do capitalismo burguês, né, as críticas que Lutero vai fazer à Igreja Católica e a condição, né, o contexto em que o anglicanismo vai surgir na Europa ligado aos interesses de Henrique VIII. Ponto. Isso aqui é o que você tem que direcionar os seus estudos para fazer sua prova, sua segunda avaliação. Não é isso? Pois bem, vamos entender aqui agora sobre a Contra-Reforma. Contra-Reforma, gente, o que que é? Nada mais é... Estão me ouvindo aí, né? Dá um okzinho aí no chat. Alô, é? Vamos lá. Contra-reforma nada mais é do que a medida tomada pela Igreja para tentar barrar o avanço das reformas protestantes. Porque a Igreja Católica, com essas críticas e o surgimento de novas religiões, elas vão começar a perder fiéis, né? A perder almas católicas para se tornarem protestantes. Isso já foi trabalhado também em videoaula, certo? Aqui tá tudo no mudo para mim, os microfones de vocês. Eu não tô ouvindo nada que vocês estão falando aqui. Tem que falar no chat, certo?
Pois bem, a Contra-Reforma, então, ela visa reafirmar, olha aqui, reafirma e radicaliza a perseguição ao protestantismo. De que maneira que elas vão radicalizar? Que elas vão começar a reafirmar a fé, né, católica. Presta bem atenção. Está levantando a mão aqui a Cecília. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão ouvindo aí, gente? O importante é vocês ouvirem aqui a explicação. Qualquer pergunta vocês mandem no chat. Estão ouvindo? Mandem um ok aí. Não, vocês eu não estou escutando, só estou lendo. Deve ser algum problema na conexão, tá? Mas vamos lá. Qualquer dúvida no chat. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Olha só, então, quais são as medidas que a Igreja Católica vai tomar na Contra-Reforma? Principal, ela reafirma e radicaliza a perseguição. De que maneira elas vão perseguir? Através da Santa Inquisição, né, que é o Tribunal do Santo Ofício, o desenvolvimento do Índex, tá, e a fundação da Companhia de Jesus. Isso tudo vai ser estipulado no que a gente chama de Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento? Para os alunos que ainda têm dúvida a respeito disso. Concílio, em italiano, chama conselho. Trento é uma cidade italiana onde eles vão se reunir. E essas lideranças da igreja, o Papa, os bispos, os cardeais, eles vão se reunir nesse conselho, na cidade de Trento, para tentar pensar medidas de barrar, né, esse avanço progressivo aí da perda de almas católicas para as igrejas protestantes. De que maneira? Eles vão voltar atrás e entender, por exemplo, as críticas que Lutero faz à igreja, falar assim, realmente a gente tem que reformar a igreja, melhorar alguns pontos. Não, eles não vão fazer isso. Muito pelo contrário, se Lutero criticava a autoridade do Papa, no Concílio de Trento fica afirmado que eles vão fortalecer cada vez mais a autoridade desse Papa como líder religioso na terra, como vigário de Deus, como eles diziam, né? Como é visto até hoje, inclusive. Então, reafirma o poder do Papa e a gente vai criar um mecanismo de perseguição dentro desses países de coroa católica, como era a Espanha, como era Portugal, a França. Na França, eu lembro que eu falei para vocês numa videoaula sobre a noite de São Bartolomeu, não foi? A noite de São Bartolomeu, que foi, na verdade, uma grande chacina, né? Um massacre de 15 mil calvinistas, ou seja, pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, ligados à religião calvinista, certo? Então, isso aí se dá através dessa perseguição após o Concílio de Trento. Outra medida foi a reativação e o fortalecimento da Santa Inquisição. O que é a Santa Inquisição? É aquele tribunal em que vai julgar pecados, vai julgar as heresias, né? São os considerados hereges. Vão ser perseguidos, colocados num julgamento pela Igreja Católica, e essas pessoas vão passar por torturas, né, muito brutais, outras vão ser queimadas vivas, vão ser mortas, vão pagar penitências, enfim, né, vão ser perseguidas mesmo. E a outra medida foi o tal do Index. Index em latim significa lista. O que é isso? É uma lista criada pela Igreja Católica e divulgada por toda a Europa de livros proibidos, em que a pessoa não poderia ter esses livros em casa. Se tivesse e fosse denunciada, a Santa Inquisição iria lá prendê-la e julgá-la, né? Então, é um aumento de um controle, de uma coerção, né, de violência. Tá caindo de novo a conexão, né? Tá variando muito. Gente, vamos fazer silêncio nos microfones para não atrapalhar as pessoas que estão prestando atenção na explicação. Eu vou mutar de novo todos os microfones. Vamos prestar atenção, galera. Certo? Então,
o Concílio de Trento ele vai reafirmar essas medidas de perseguição da Igreja Católica contra essas pessoas, né, da religião agora protestante. Beleza? Você tem que saber cada tópico desse aqui, você tem que saber o que que é. O que que é a Santa Inquisição? É um tribunal que vai perseguir, julgar todos os não católicos, tá? Que é uma forma de intolerância religiosa, na verdade. Nós temos o índex, que é essa lista de livros proibidos que a pessoa não pode ter em casa, não pode ter acesso. Como é, por exemplo, o caso da Bíblia traduzida para o alemão, foi traduzida por Martinho Lutero, né? Que é uma língua não oficial da Igreja Católica, seria o latim. Traduzir para o alemão é um pecado mortal para a Igreja Católica. Beleza? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Bora ver aqui no chat o que vocês estão falando, se tem pergunta. Qual a parte que vocês querem que eu repita? Sobre a Contra-Reforma, é isso? Sobre a Contra-Reforma, né? O Ederson tá falando. Tá bom. Olha só, vamos lá rapidinho que vai já dar o tempo daqui a pouco. Olha só. Vou repetir. Silêncio, galera. Vamos lá prestar atenção. Isso aqui é a tua revisão para a tua segunda avaliação, tá? Tem como você fazer uma boa prova se você prestar atenção. Deixa eu mutar todos aqui. Olha só. A Contra-Reforma, então, mais uma vez, ela é uma medida da Igreja Católica de radicalizar e tentar barrar o avanço da Igreja Protestante, das igrejas protestantes, tá? Das religiões protestantes, calvinismo, né? O luteranismo. Tem uma pergunta aqui. A Cecília está perguntando qual a base do anglicanismo. Gente, Cecília, o anglicanismo ele vai ser fundado pelo Henrique VIII, né, que é o rei da Inglaterra no período. E o anglicanismo, a base dele religiosa, ele é basicamente a mesma estrutura da Igreja Católica, tá? As liturgias que a gente chama, que são as medidas, por exemplo, a forma de rezar, a crença na missa, tudo isso vai ser preservado pelo Henrique VIII, né, vindo da Igreja Católica, só que ele não vai mais permitir a Igreja Católica dentro da Inglaterra. Quem vai ser o líder supremo? Por exemplo, ele nega o poder do Papa. A Igreja Católica vai excomungar Henrique VIII. Então ele, como rei, vai ser também o líder máximo dessa igreja anglicana. Ele vai ser uma espécie de bispo. Agora, a liturgia, os rituais, a base religiosa, de como entender o mundo, de como entender a crença, ela vai ser basicamente toda católica. Ele não vai se preocupar muito em reformular, não, tá? Ele está mais preocupado em expulsar a Igreja Católica da Inglaterra. Então, a base do anglicanismo é a reforma que Henrique VIII vai promover, com a expulsão do catolicismo, e a base religiosa dela vai ser toda católica. A gente chama às vezes na história o anglicanismo de catolicismo reformado, tá bom? Certo? Deu para entender? Mais alguma dúvida, gente? Bota no chat aí se tiver dúvida, tá? Pois bem, continuando aqui no... Deu para entender, Cecília? Dá um ok aí, filha. Tudo ótimo. Então vamos lá seguindo. Pois bem, então a Contra-Reforma, como já te falei, é essa medida que a Igreja Católica vai tomar para barrar a perda de fiéis da Igreja Católica para as religiões protestantes. De que maneira, William, eles vão tentar barrar? Vão ser tomadas algumas medidas. Essas medidas elas vão ser organizadas no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, né, é o conselho que foi realizado na cidade de Trento, na Itália. O Papa, os bispos, os cardeais da Igreja Católica vão se reunir para juntos pensar formas de frear o avanço protestantista, né, mediante a Igreja Católica, a perda de almas mesmo que eles queriam, tá? Com isso vão ser desenvolvidas algumas medidas. Uma delas é a Santa Inquisição.
A Santa Inquisição já existia lá na Idade Média. Só que a atuação dela pela Igreja Católica, ou seja, ela não matou tantas pessoas na Idade Média quanto vai matar agora na Idade Moderna, após o desenvolvimento da Reforma Protestante, galera. Então é importante a gente lembrar disso, tá? Eles vão reativar a Santa Inquisição depois do Concílio de Trento, e ela vai ser cada vez mais dura, mais radical, mais violenta. Vai perseguir, por exemplo, judeus, vai perseguir protestantes calvinistas, protestantes luteranos. Então vai ser uma perseguição a todos os não católicos, tá? Considerados hereges. Além disso, além da Santa Inquisição, uma medida tomada foi o desenvolvimento do índex. Índex em latim significa lista, certo? Já já eu vejo aí quem está levantando a mão, já já eu vejo. O índex, então, é uma lista com o nome de livros proibidos, tá bom? É uma lista com nomes de todos os livros que a pessoa não poderia ter acesso, não poderia ler, senão seria considerado herege. Se é considerado herege, vai ser julgado pela Santa Inquisição. Beleza? Tranquilo, gente? Basicamente é isso. Outra medida vai ser o desenvolvimento da ordem dos jesuítas. Esses jesuítas vão ser responsáveis, eles vão ser lembrados, considerados soldados de Cristo, né? Eles são praticamente uma força, assim, uma espécie de exército da Igreja Católica. Eles vão estar onde nenhum outro homem está, para poder o quê? Catequizar, educar novas pessoas na religião católica, para conseguir mais fiéis para a Igreja Católica, mediante a perda, né, para essas outras religiões protestantes. Para você ter uma ideia, os jesuítas, a Ordem de Jesus, como era chamado, né, a ordem foi desenvolvida onde? Quando? Aqui no Concílio de Trento, tá? De 534. Eles vão se desenvolvidos ali, e quando Portugal descobre esse novo território que a gente vai ser chamado de Brasil depois, em 1500, em 1515 já vai chegar o primeiro jesuíta. Por quê? Porque Portugal era uma coroa altamente católica. Então, a Igreja Católica, junto com a influência que ela tinha no reino português, vai jogar logo os jesuítas para o quê? Para catequizar esses indígenas aqui, para transformá-los em católicos. Claro, sem levar em consideração a religião que eles já tinham aqui, né? É através, no primeiro momento, através da imposição da religião católica. Beleza? Então são essas três medidas que o Concílio de Trento basicamente vai desenvolver para frear o avanço da religião protestante, galera. Mais uma vez, a reativação do Tribunal da Santa Inquisição, o desenvolvimento do Índex, que é a lista de livros proibidos, e em terceiro, a formulação da Ordem de Jesus, a fundação dos jesuítas, que vão ser os soldados de Cristo, beleza? Vamos ver aqui quem é que está levantando a mão com dúvidas. Perguntas? Peixe frito, a galera tá só falando bobagem aqui. Fomezinha, já tá com fome? O que vão comer aí? Meio-dia, né? Vai acabar a nossa aula. Peixe frito. Galera, perguntas? Quem é que tá levantando a mão? Coloca aqui no chat. Então ele simplesmente proíbe. Sim, eles proíbem o desenvolvimento dessas novas religiões. Exemplo é o que vai acontecer na França, mais uma vez, tá? Noite de São Bartolomeu. Vai ser um massacre, né? A coroa francesa, junto com a Igreja Católica, vai promover, matando mais de 15 mil calvinistas na França, tá bom? Mais dúvidas? Mandem aí. Dúvidas? Galera, praticamente acabou nossa revisão, tá? São esses dois assuntos, né, que vão cair na tua segunda avaliação. Grandes navegações, que a gente viu lá no primeiro slide, e esses tópicos principais aí sobre as religiões protestantes, tá bom? Esse slide eu vou colocar junto, vou disponibilizar junto com esse vídeo aqui lá no Exponte, tá certo? Mais alguma dúvida? É só mandar agora. Fale agora o cálice para sempre.
Eu não tô ouvindo, manda no chat. Escrevam no chat. A conexão aqui deu bug e eu não tô ouvindo vocês. Dúvidas? A Isabelle já tá com pena, ó, já vai acabar. A Isabelle tá gostando de estudar, né, filha? Galera, esse assunto é muito interessante, certo? A gente entende muita coisa da atualidade, dessas religiões que muitos frequentam, as igrejas. A gente compreende que isso surge lá na Idade Moderna, né? Com essas reformas protestantes. Eu peço que agora vocês liguem a câmera de vocês, liguem aí o máximo possível de pessoas para a gente fazer. Eu vou fazer um print aqui para a gente postar depois. Liguem aí a câmera de vocês, tá? Vão ligando aí. Isso, vão ligando. Quero ver a cara de vocês. Olha o Douglas, a Natália. Natália é muito estudiosa. Fica chamando a atenção desses meninos aí, fazendo barulho, égua. Fernando, tudo moçado. Renato, olha o Renato. Nunca mais eu tinha visto o Renato. Fazer um print. Liguem aí a câmera pra gente fazer um print. Alana, que legal ver vocês, gente. Tô muita saudade de todos vocês. Não tem problema. Quem não tiver conseguindo ligar a câmera, não tem problema não, tá? Não tô ouvindo nada de vocês. A conexão aqui parou o áudio de vocês. Mas eu vou fazer um print aqui da tela. Todo mundo dando tchau. Tchau. Pronto. Foi. Gente, é isso, tá? Qualquer coisa, mandem dúvidas lá pelos pontos que eu posso ajudar vocês para a prova, tá bom? Beijo a todos e todas. Vão lá comer o peixe frito de vocês, o bife, aquele ovo gostoso com feijão, com sardinha, né? Carne assada, galinha. Tchau. Até a próxima.